Bem, pessoal, bom dia. Vamos iniciar então nossa aula aqui falando sobre a estrutura de dados que a gente vai estar trabalhando nesta aula, a estrutura de dados do tipo pilha, certo? A gente vai fazer um desenho que represente o modelo, né, de uma pilha. A gente vai conhecer as principais regras, né, de associação ou de inserção ou de remoção de dados desta estrutura de dado, né, e quais são as suas principais operações que nós costumamos fazer nesta estrutura de dados. Nessa disciplina, vocês estão vendo ou verá diversas estruturas de dados, como, né, desde uma estrutura mais simples, que é um vetor, sem ter nenhuma regra específica de armazenamento de dado, até estruturas que compõem regras mais específicas para poder você inserir dados nesta estrutura. Então, cada estrutura de dado que vocês estarão vendo agora, diferentemente de um vetor simples, né, ou uma matriz, vocês precisam lembrar que essas estruturas, elas têm regra. Você não pode simplesmente pegar, deletar um valor qualquer. Existe uma forma de você deletar um valor, remover um valor, ou inserir um valor nesta estrutura. Então, o que nós aprendemos nessa disciplina de estrutura de dados, basicamente é você conhecer um modelo, né, a figura, com o que figura representa essa estrutura de dados e quais são as regras para que eu possa inserir itens nessa lista, remover itens nessa lista, listar os itens dessa lista, dessa estrutura, né? Eu estou falando lista, mas dessa estrutura de dado, pode ser uma lista, pode ser uma pilha, pode ser uma fila circular, uma lista duplamente encadeada, uma lista simplesmente encadeada, pode ser diversas estruturas de dados que vocês vão estar estudando nessa disciplina. No caso, nessa disciplina, como eu falei anteriormente, eu vou estar me detendo aqui a falar sobre ponteiros, foram a aula gravada que eu postei, a alocação dinâmica, também a aula gravada que eu postei, que eu imagino que vocês precisavam rever isso, e agora eu vou estar falando sobre pilhas e depois sobre se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela, qual foi, o Nicolas colocou, acho que foi listas circulares, na verdade. Certo? Então, essas duas estruturas que a gente vai estar trabalhando. Bem, primeiro vamos, como eu falei, né, quando a gente vai estudar, eu vou desligar minha câmera, certo? Quando a gente vai estudar, no caso, hoje nós escolhemos estudar a estrutura de dados. Qual que nós estamos estudando? Hoje nós estamos estudando a pilha. Certo? Esta é a estrutura. Primeiro nós temos que conhecer, né, qual o modelo, né, de dado, ou seja, qual a forma com que essa estrutura ela armazena os dados. Esta é uma estrutura do tipo LIFO. O que é isso, professor? Ela é uma estrutura que diz o seguinte, ó, o último elemento, certo? O último elemento que entrou, ele deve ser o primeiro a sair. Então, é uma estrutura do tipo LIFO. Uma pilha é uma estrutura do tipo LIFO, ou seja, o último elemento que entrou é o primeiro elemento que deve sair. Primeiro, a estrutura. Né? Segundo, que nós devemos conhecer, é o modelo. Que modelo, professor, essa estrutura de dados tem? Essa estrutura de dados tem um modelo mais ou menos assim, ó. Nós temos algo, é como se fosse uma pilha de pratos. Né, ó. Nós temos uma pilha, e aí a gente coloca, né, ó, a gente empilha, né, ó, a gente empilha os elementos nesta pilha, e a gente remove os elementos desta pilha, ou seja, a gente desempilha. Há os nomes especiais na literatura, né, que geralmente nós chamamos de empilhar. Né? Empilhar é o método push, e o desempilhar é o método pop. Então, na estrutura de dados pilha, nós empilhamos elementos, ou seja, nós
colocamos, é como se fosse uma pilha de pratos. Eu coloco o primeiro prato, o segundo prato, terceiro prato, quarto prato. Quando eu vou tirar, ó, esse não foi o último que entrou? Esse prato aqui, ele foi o último que entrou, então ele vai ser o primeiro, né, o último que entrou, ele vai ser o primeiro a sair. Então, nós damos push para poder inserir os elementos, e nós damos pop para poder tirar os elementos. Quando nós queremos acessar o elemento do topo, quando nós queremos a operação que nós, para verificar qual elemento que está no topo, é o top. O top, ele retorna o elemento do topo. Retorna o elemento do topo. Certo? Ok. Então, nós já conhecemos a figura, nós conhecemos as principais operações e o que nós precisamos agora, é o quê, professor? Ora, agora, meu querido, é você colocar a mão na massa para quê, professor? Você vai colocar a mão na massa para poder implementar as regras. As regras, né? As regras e operações que você pode fazer, as operações atendendo às regras que você pode fazer com esta estrutura de dados. Quais são? Eu tenho uma sequência de operações que eu costumo utilizar quando vou trabalhar com estrutura de dados. Primeira operação que eu faço, né, é a operação de inicialização dessa estrutura, certo? Primeira, claro, antes eu tenho que criar a estrutura, né, ou declarar a estrutura, ou definir a estrutura, né? Depois eu preciso inicializar, que geralmente é o método que eu chamo de, né, de init. Eu posso verificar se esta pilha está vazia, is empty. Posso verificar se esta pilha está cheia. Eu posso listar os elementos dessa pilha. Eu posso dar o push, inserir, empilhar elementos, né? E eu posso dar o pop, desempilhar elementos. Então, aqui ó, eu tenho uma operação, inicializar, verificar se está vazia, verificar se está cheia, listar, inserir, né? E remover. E também a operação de acessar o elemento no topo, no caso, posso dar a operação top, também aqui para eu poder acessar, verificar o elemento do topo. Bem, então toda vida que o professor for falar para você sobre alguma estrutura de dados, é interessante o quê? É interessante que ele mostre, né, qual é a estrutura, mostre o desenho, o modelo dessa estrutura de dados e quais são, né, qual a regra principal de dado, né, qual a principal regra que ele tem para poder colocar dados nele, nessa estrutura, e tirar dados dessa estrutura. Se fosse uma fila, seria uma estrutura do tipo FIFO, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Mas, no nosso caso, nós estamos trabalhando com a pilha, é uma estrutura do tipo LIFO. O último elemento que entrou, ele é o primeiro a sair. O modelo, né, é uma representação através de um desenho dessa estrutura seria isso aqui, uma pilha de pratos, por exemplo, que você vai empilhando, você não vai tirar o prato lá de baixo, você vai tirar o prato de cima, né? Então é essa estrutura. Bem, precisa conhecer isso aqui. Depois disso, você precisa saber quais são as operações que você pode realizar nessa estrutura de dados. Geralmente, as operações são de inicialização, verificar se a estrutura está vazia, verificar se a estrutura está cheia, listar os elementos dessa estrutura, inserir elemento na estrutura, remover elemento da estrutura, ou, no caso, esta estrutura em especial, posso verificar qual elemento que está no topo, tá bem? Então, vamos agora, professor. Terceira parte, agora é o quê? Terceira passo, não tem muito o que discutir. É codificação.
mão na massa, né? Ou seja, aqui eu tenho que codificar. E aí, professor, vou fazer usando qual linguagem? Bem, você pode escolher fazer em C, C++, Java, Python, aí você que escolhe qual linguagem que você vai usar. Vocês viram técnica de programação 1 e deve ter visto lá em C, né, C++, o professor deve ter dado, né, a disciplina para vocês. Então, eu agora vou partir para a terceira parte da nossa, né, da explicação, em que eu vou pegar essa estrutura e codificá-la, né, representá-la de uma forma que o computador consiga compreendê-la, consiga armazenar os dados dessa estrutura, consiga inserir dados, consiga remover os dados dessa estrutura, né, e consiga listar os dados dessa estrutura. Está bem? Até aí, alguma dúvida, pessoal? Vou apagar aqui isso. Podem comentar. Vou botar aqui. Estrutura, dados. 2. Bem, então, vale ressaltar, né, que a estrutura de dados, geralmente as estruturas de dados, né, algumas linguagens já têm elas, por exemplo, C++, C, já tem essa estrutura do tipo pilha, do tipo fila, já tem implementadas. E por que a gente tem que implementar, professor? Para que haja entendimento. Para que você consiga entender o que você está, né? De fato, você está entendendo aquilo que eu estou explicando. Porque se eu só pegar aqui, tá, pessoal, tá, expliquei aqui, ó, tá explicado o que é uma pilha, como é que os dados entram, como é que os dados saem. Vai entrando, vai por cima, o último elemento que entrou, ele é o primeiro a sair. Explicado. Agora, o entendimento disso se faz necessário quando de fato a gente utiliza, né, a linguagem para poder verificar e validar se a gente sabe implementar essa estrutura. Então, as estruturas de dados, muitas dessas estruturas, o Java, o Python, né, o C, já tem tudo isso implementado. Só que a gente implementa para que a gente possa validar os nossos conhecimentos, né, para que a gente possa validar aquilo que a gente aprendeu. Então, essa estrutura de dados é o que nós chamamos, nós temos os tipos de dados, nós temos os tipos primitivos, né, e nós temos os tipos abstratos de dados na linguagem. Os tipos abstratos. Os tipos primitivos, qual é, professor? É o int, é o float, né? É o char, por exemplo, né? É o double. Então, esses tipos de dados são tipos primitivos. Só que nós podemos criar, vocês viram lá em técnica de programação, nós podemos criar os tipos abstratos de dados. O que são tipos abstratos de dados? São aqueles tipos que não existem na linguagem que nós estamos trabalhando, ou não foram definidos, e nós precisamos, né, criá-los. Por exemplo, eu não posso chegar lá no dev, na ferramenta que a gente vai utilizar, e fazer assim, ó, declare a variável pilha p, ponto e vírgula. Aqui o tipo e o nome da variável. Por quê? Porque aqui é o tipo da variável e aqui é o nome da variável. Se existir o tipo pilha, aí você pode declarar pilha P. Aí você pode declarar. Mas se não existe esse tipo de dado pilha, você não pode declarar. Então a primeira coisa que a gente faz é justamente isso aqui, ó. Criar ou definir ou, né, ou declarar um tipo abstrato de dado que represente a nossa estrutura. Aí vai depender da linguagem que você está usando para poder definir o tipo abstrato. Você pode usar, por exemplo, se você estiver usando a linguagem C, você pode usar, né, por exemplo, o struct para fazer isso. Se você está usando a linguagem C++, você pode usar a palavra reservada class, criar uma classe, ou um struct em C. Então depende de que linguagem você está usando para poder criar o seu tipo abstrato de dado. No caso, vamos exemplificar usando o struct, né, usando a linguagem C, né,
Vamos exemplificar. Então, a primeira coisa que eu tenho que criar é uma estrutura, certo? É um tipo abstrato pilha, porque eu não tenho o tipo abstrato pilha. Então, eu preciso criar. Eu vou usar um typedef struct, vou definir uma pilha. A gente viu que uma pilha ela tem o quê? Ó? A gente viu que uma pilha ela tem, né, ó, uma pilha ela tem os dados, ou seja, os valores que são armazenados dentro dessa pilha, e tem uma variável muito importante aqui, que é para vale a gente observar, né? Aqui, ó, nós temos o topo da pilha. Inicialmente, esse topo da pilha começa com -1. Depois, esse topo ele vai aumentando, né? Ó, o topo, à medida que eu vou colocando pratos, o topo vai aumentando. À medida que eu vou tirando pratos, o topo vai diminuindo. Então, o topo, uma variável de controle que eu posso usar aqui, ó, o topo pode começar por -1, na hora que eu colocar um elemento, ele aumenta. Na hora que eu tiro, ele diminui. Então, existem, né, duas formas da gente trabalhar na criação de tipos abstratos, né? Nós podemos usar um struct na linguagem C ou usar um class na linguagem Java. Desculpa, ou na linguagem Java ou na linguagem C++, né? E também nós podemos trabalhar com estruturas simples, como, por exemplo, nós podemos representar utilizando uma pilha, nós podemos representar uma pilha utilizando vetores, né? Ou utilizando ponteiros, de maneira, né, um pouco diferente. Então, vou usar primeiro, criar uma pilha utilizando a forma mais simples, que é utilizando um vetor. Vou criar um vetor que represente uma pilha, eu vou mostrar para vocês, né, os problemas em fazermos isso, ao invés de fazermos com ponteiros, né, ou alocação dinâmica. Foi o vídeo que está gravado na aula que eu disponibilizei para vocês. Então, existem duas maneiras. Eu posso criar uma pilha ou usando vetores, ou seja, com alocação estática, ou eu posso criar uma pilha utilizando ponteiros, utilizando alocação dinâmica. Isso aqui, o armazenamento, ele é estático. Certo? Então, no nosso caso, nós vamos dizer que os dados dessa estrutura, vamos supor que nós estamos apenas empilhando números inteiros. Então, eu vou dizer que os dados desta pilha são números inteiros. E quantos elementos eu vou empilhar? Eu vou deixar uma variável constante aqui, define tamanho da pilha, dizer que essa pilha ela pode armazenar 10 elementos. E outra informação importante de uma pilha é que uma pilha ela tem os dados, aqui ó, a pilha tem, vou colocar aqui, se eu pegar essa pilha, se eu pegar aqui ó, esta pilha, certo? E colocá-la deitada, isso aqui é como se fosse o quê? Um vetor, né? Ó. Foi isso que eu fiz. Eu representei como se fosse um vetor, que tem um determinado tamanho. E a variável índice, que controla justamente aqui, ó, aonde que eu estou, é o topo. O topo aqui começa por -1, depois vai para 1, desculpa, depois vai para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, até chegar no 9. Né? Então, foi isso que eu fiz. Então, a pilha, ela tem aqui, ela tem os dados e tem o topo. Logo, eu vou colocar aqui a variável int topo. E aí eu vou chamar aqui de pilha. Pronto. O que eu fiz aqui, professor? O que o senhor fez aqui, voltando lá para as operações, que eu disse que eu deveria fazer, a primeira coisa que eu fiz aqui foi definir. Eu defini
o tipo abstrato pilha. A primeira coisa que eu tive que fazer foi isso, definir o tipo abstrato pilha. Agora que eu tenho um tipo abstrato pilha, eu vou, né, fazer as operações. Quais são as operações que eu tenho que definir? Inicializar, verificar se está vazia, verificar se está cheia, listar, inserir, remover e top. Então, essas são as operações. Então, na linguagem aqui, a gente primeiro define, né, faz o cabeçalho, né, ou assinatura dos métodos. O primeiro método mais simples aqui, eu vou botar o método void init, inicializar, né, uma pilha, certo? Botar um ponteiro, porque eu vou passar como eu vou passar essa variável por referência. Deixa aqui, como eu estou usando C++, eu posso usar o endereço. Então, vou passar aqui o ponteiro. E como é que vai ser esse método, inicializar essa pilha? Ora, esse método é bem simples. Para inicializar uma pilha, simplesmente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esta pilha, pegar o topo da pilha e dizer que ele é igual a -1. Dizer que ele é igual a -1. Pronto, está inicializada a pilha. Toda vida quando eu pego o topo da pilha e coloco ele em -1, ele vem para cá, ele se desloca, se estiver lá no final, ele volta para cá. Então é como se eu tivesse zerado essa pilha. Então, topo igual a -1. Vamos criar aqui uma pilha. Pilha, né? Sei lá, códigos. São códigos de veículos que estão sendo empilhados, entram no estacionamento de forma empilhada. Então, imagine que eu tenho um estacionamento que os carros vão entrando, né? Então, eu só posso tirar o veículo que está lá no topo. Então, eu estou guardando aqui o código deste veículo. Então, código veículos, o nome da minha pilha. E aí, eu vou chamar o meu método init, inicializar a minha pilha, código, compilar, init, chamei de, tá aqui, T. Bem, ok. Vamos dar um cout, código, ponto, topo. Vamos ver se ele está com valor igual a -1. Para verificar se de fato esta pilha foi inicializada, né? Não coloquei aqui. Using namespace std. E aí, executar. Tá lá, ó. Quanto é que está o topo? O topo está justamente -1. Significa o quê? Significa que esta pilha foi inicializada, certo? E quantos elementos tem nesta pilha? Olha, o nosso problema nessa pilha aqui é que ela está usando alocação estática, não está usando ponteiro para fazer alocação dinâmica, a gente está usando vetores. É uma das formas da gente implementar pilhas, é usando vetores. Na próxima aula eu vou mostrar como vocês criarem pilhas usando alocação dinâmica. Então, a vantagem é que você não vai ter que criar, por exemplo, se você pretende armazenar apenas em tempo de compilação, né, criar a sua pilha em tempo de execução, né, ele vai criar apenas o espaço que você precisa. Eu estou criando 10 espaços, pode ser que eu nem precise desses 10 espaços. Mas como eu já usei um vetor, ele já criou esse tamanho para mim. Então, essa se torna uma desvantagem de eu usar alocação estática. O correto seria usar a alocação dinâmica. Certo? Bem, criamos a nossa pilha e fizemos a nossa primeira operação. Qual foi, professor? Aqui, ó. Nossa primeira operação, que eu disse que nós precisamos implementar todas, foi de inicializar a nossa pilha. Agora eu vou implementar a operação em que verifica se a pilha está vazia ou se está cheia. Então eu vou criar aqui um método. Qual o próximo método que eu vou fazer? Próximo método.
próximo método que eu vou implementar é um método que ele retorna aqui, vou colocar um booleano, né? Um booleano, que ele vai retornar verdadeiro ou falso, que ele vai perguntar is empty. Is empty, ou seja, a pilha está vazia. Como é que eu sei se a pilha está vazia? Eu sei se a pilha está vazia se o topo for quanto? Se o topo for, se o topo, p.topo desta pilha for igual a menos 1, ela está vazia. Se ela está vazia, eu retorno, não sei se ele vai ter o retorno true. Se não, eu retorno false. Então, se o topo for igual a menos 1, é porque a pilha está vazia. Se não, diga que é falso. Vamos verificar se essa pilha aqui está vazia. Cout, endline, dá um barra n, e vou chamar o método isEmpty código veículos. Você vai exibir aqui no relembrar aqui. O 1, né, como se fosse verdadeiro, ele retornou 1, ou seja, vazio. Não é verdade. Se é verdade, é porque essa pilha está vazia. Por que ela está vazia? Porque o topo é igual a menos 1. Certo? Agora vamos implementar o método para verificar se esta pilha está... método para verificar se essa pilha está cheia. Is full? Uma pergunta. Né? A pilha está cheia? Como é que eu sei se a pilha está cheia? Eu sei se a pilha está cheia, ó, se o topo for igual, à medida que eu vou aumentando, ó, observe aqui, ó. Esta pilha aqui, ela tem um tamanho, né? Ela tem um tamanho bem aqui. Tem um tamanho que vai mais ou menos até aqui. Esse tamanho é igual a quanto? A 10. Só que, quando o topo chega, quando o topo chega no 9, quando o topo chega no 9, ela está cheia. Ou seja, quando o topo ele é igual ao tamanho da pilha menos 1, né, a gente diz que a pilha está cheia. A gente diz que a pilha está cheia quando o topo, a variável topo, ela é igual ao tamanho da pilha menos 1. Justamente aqui no 9. No 9, o tamanho da pilha é 10. Quando ele está no 9, o topo está no 9, porque a pilha está cheia. Então, eu posso dizer que a pilha está cheia se, né, o topo for igual ao tamanho da pilha menos 1, ela está cheia. Então, vamos perguntar se essa pilha está cheia. Is full, ou seja, a pilha está cheia. Tá lá, ó. Topo foi inicializado com menos 1, eu perguntei se ela estava vazia. Ele disse que não, né? Sim, está vazia, né? Está cheia? Não, ela não está cheia. Aqui, ó. Se ela tivesse cheia, ela retornava 1. Se não tivesse cheia, retornava false, né? No caso, retornou falso. Porque eu perguntei, o tamanho do topo é igual ao tamanho menos 1? Não. Se fosse igual, ela retornava verdadeiro. Então, estaria cheio. Como não está cheio, eu digo que ele é falso. Certo. Então, eu implementei métodos simples, né? Métodos de criar a pilha, verificar se ela está cheia, verificar se ela está vazia, verificar se está cheia.
E agora vamos para as operações. Vamos para outra operação mais simples, né? Vamos listar os elementos dessa pilha. Void list. Listar os elementos da pilha. Para a gente listar os elementos desta pilha, não preciso passar. Aqui, ó. Estou passando aí comercial, mas não precisaria, porque eu não vou alterar o conteúdo, eu só verifico, só leio. Então aqui poderia ser só, aqui também poderia ser só P. Eu não altero. Quando eu altero, eu preciso passar o endereço da variável. Listar também eu não altero. Então vou tirar o endereço. Inicializar, altero. Mas verificar, não. Verificar, não. Também verificar se está cheio, também não altero. Como não altero, não preciso passar o endereço. Listar também eu não altero, então não preciso passar o endereço da variável. Só preciso passar a variável por cópia, né? Não preciso passar por referência. E aí, como é que eu listo os elementos de uma pilha? Ora, eu saio do primeiro elemento, eu saio do topo 0 e vou até o topo tamanho menos 1. Então, vou fazer um for, uma variável i, que começa com 0, né? Começa com 0, vai até este ser menor do que p.topo menos 1. Desculpa, tamanho do topo menor ou igual ao tamanho do topo. E este i mais mais. E o que é que eu faço? À medida que eu vou dar um cout, vou exibir na tela o valor bater e aqui p.dados na posição do i. A gente não tem nenhum elemento na nossa pilha, não dá para a gente listar agora. Vamos partir agora para os métodos principais, né? Que é o método de quê? Os métodos que nós queremos de fato, né, e que são importantes aqui para nós, é o método de push, o método push e o método pop. Então, vamos implementar o nosso primeiro método para inserir o dado, que de fato altera a nossa estrutura, né? O método push, né, que vai empilhar um valor na nossa pilha. Como vai alterar a pilha, então eu preciso passar uma variável por referência. Não posso fazer uma cópia da variável, tenho que passar por referência, porque eu vou alterar o valor, né, desta pilha. Então, como é que seria a implementação desta pilha? Né, dessa estrutura, dessa função. Então, essa função, ela tem o seguinte. Antes de eu querer empilhar alguma coisa na pilha, é interessante que primeiro eu verifique se ela está o quê? Se ela não está cheia. Então, eu verifico. Se não estiver cheia, ou seja, eu pergunto, is empty P, a pilha P, né, a pilha P está, ela está cheia. Se ela não estiver cheia, aí sim. Se ela não estiver cheia, aí eu faço, né, o que eu tenho que fazer. Posso até colocar um booleano aqui também, né, para ao final dizer se deu certo ou não, né, ó. Deu certo a operação ou não. Se não, se eu não conseguir fazer isso, eu vou dar um return false. Vou colocar booleano lá no nosso retorno aqui. Então, vamos só testar aqui. Variável i não declarei. Int i. Compilar. Tudo bem. Bem, mas eu estou inserindo, estou empilhando algum elemento? Não, né? Ó, se ela não estiver cheia, empilhe. Como é que eu empilho um dado em uma pilha? Basicamente, o que eu tenho que fazer é o seguinte, é colocar, né, o valor, falta eu passar aqui, né, o valor, né, ó, int valor, que eu quero empilhar. Pegar esse atributo aqui, esse parâmetro, e colocar aqui também
no cabeçalho a descrição da nossa função. Então, eu preciso pegar esse valor e colocar dentro dessa pilha. Como é que eu coloco? Ora, eu pego a pilha P, ponto, dados, na posição do topo, P ponto topo, e coloco o quê? O valor. Só que, observe que o topo ele começou com -1. Então, eu tenho que pegar o topo e andar para a posição. Ele começou aqui, ó, o topo começou com -1. Como ele começou com -1, eu tenho que ir para a posição 0. Então, antes de inserir, eu preciso pegar o topo e inserir 1. Topo, mais. Insiro. Eu ando no topo, depois que o topo estava -1, fui, né, para a posição 0, 1, -1 mais 1 dá 0. Na posição 0, eu pego e insiro esse valor. Pronto, está feito o push. Vamos testar? Vamos, professor, vamos testar. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o método push, insira na pilha P o valor 45. Insira na pilha P o valor 33. Insira na pilha P o valor 22. E agora, para verificar se está de fato, né, se de fato foram inseridos, eu vou chamar o método list. List os elementos da pilha P. É para ele listar, né? É para ele sair lá do 0, ele sai da base no caso eu estou listando aqui da base, eu estou saindo da base da minha pilha e indo até, né, o topo dela. Mas eu poderia sair ao contrário, eu poderia listar do topo à base. São duas formas de listar os elementos da pilha. P não foi, desculpa, que é o nome da minha pilha aqui, né, que eu estou usando que eu estou passando é código do veículo. É uma pilha de códigos de veículo. O veículo 45, o veículo 33, o veículo 22. Deixa eu comentar agora essa parte. Comentar esta parte. Tá lá, ó. Primeiro, né? Ó, no nosso topo está quem? Ó? Como eu listo da base para cima, no nosso topo está o 22. Aí abaixo dele está o 33, abaixo do 33 está o 45. Então, o nosso elemento do topo é o 22. Certo? Então, ele está conseguindo, de fato, inserir de maneira correta na nossa pilha. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos remover, ou seja, vamos tirar os elementos da nossa pilha. Como é que a gente vai tirar? Implementando o método desempilhar. O método desempilhar também é conhecido pelo método POP. O método POP, eu vou desempilhar, posso guardar esse valor, né, em uma variável. Vou guardar esse valor em uma variável, valor aqui, ó. Observe que nessa daqui, eu passo um valor para dentro da pilha. Nesta não, estou passando uma variável que vai receber, ou seja, que vai ser alterado o valor dela. Então, é uma passagem por referência, que é uma passagem por cópia. Lá na disciplina técnica de programação 1, vocês devem ter visto passagem de parâmetros por referência e passagem por cópia, né? Com ponteiros, com endereço de variável, os detalhes. Bem, agora vamos implementar o método desempilhar, né? Aqui, desempilhar. Vou colocar aqui embaixo. Colocando aqui embaixo. Como é que eu vou desempilhar? Eu só posso desempilhar se ela não estiver vazia. Não.
Como é que eu vou tirar alguma coisa da pilha que ela está vazia? Então, só posso tirar se ela não estiver vazia. Se ela não estiver vazia, se a pilha não estiver vazia, aí eu tiro. Se não, eu não consegui. Se eu não conseguir desempilhar, então eu vou dizer, ó, eu não consegui desempilhar. Então, retorne false. Logo, como é que eu vou desempilhar? Mesma ideia, pessoal. Você vai ter que fazer, a diferença é que vai ser o contrário. Primeiro você tem que pegar essa variável valor, a variável valor vai receber o dado que está no topo, porque você está tirando do topo. P.topo, né? Você tirou o valor, você pegou o valor, e agora você decresce o topo. P.topo, menos, menos. Como eu falei, aqui você ia, quando você está colocando, quando você está inserindo, quando você está fazendo o push, você está fazendo o que? Você está aumentando o topo, e quando você está tirando, né, ó, quando você está tirando, você está fazendo o pop, você está decrementando o topo. Então, né, ó, quando você está colocando dados aqui, o topo ele vai aumentando, o topo começa com menos 1, depois vai para 0, depois vai para 1, 2, 3, 4, vai aumentando o topo. À medida que você vai empilhando, ou seja, você vai dando push. Quando você vai tirando daqui de dentro, esse topo agora ele vai fazer o quê? Vai diminuir. Ele vai sair lá de cima, né, ó, do 4, aí vai 3, 2, 1, 0, ele vai diminuir o pop. Então, vamos aqui na verificar, vamos dar um pop, criar uma variável aqui, né, para poder receber o conteúdo, até para a gente saber que valor, saber o código que eu, do veículo que está saindo, o código do veículo que está saindo, tá aqui, int código, que o código do veículo que está saindo, eu não sei qual veículo vai sair, mas eu vou desempilhar, vou tirar o veículo, né, daqui. Vou tirar e armazenar esse valor na variável código. Bem, primeiro empilhou o 45, depois o 33, depois o 22. Na hora que eu listei, né, listou 45, 33, 22. Está listando da base, né, ao topo. Listei, agora eu tirei, desempilhei. Na hora que eu desempilhei, ele vai obedecer aquela regra, né, a regra. Qual a regra, professor? Esta regra aqui, né, ó. Ele vai obedecer esta regra. O último que entrou, ele vai ser o primeiro a sair. Nessa regra aqui. Então, o último que entrou foi o 22. Então, ele vai ser o primeiro que vai sair agora. Logo, eu vou dar um list novamente aqui, ó, para verificar se esse elemento não existe mais na nossa pilha. Deixa eu dar um /n aqui. Tá lá, ó. Tava 45, 33 e o 22. Então, o 22 era o nosso elemento do topo. Aí eu chamei o comando pop. Remova. Né? Quem está no topo? Quem está no topo? Ó, o 22. Então, ficou 45, 33. Vamos dar o outro comando pop de novo aqui, ó. Vou dar um pop duas vezes. Dei um pop, dei outro pop. Observe. Inseri 40, 45, 33, 22. Quem está no topo? 22. Aí eu dei um primeiro top. Na hora que eu dei o primeiro pop, na verdade eu tirei o 22. Aí eu dei outro pop. Tirei quem? O 33. Se eu der outro pop, quem que vai sair? 45. Vamos dar o outro pop.
Tá lá, ó. 45, 33 tinham sido empilhados. Aí eu tirei o 22, tirei o 33, tirei o 45. Não tem mais ninguém na pilha. A pilha está zerada. Né? E aí, eu posso... Vamos exibir o código. Vamos exibir o código, né, do veículo. Vamos exibir aqui o código do veículo. Do último veículo, né, que foi... Tá lá, ó. O código do último veículo que foi desempilhado foi o 45. Certo? Deixa eu parar aqui a gravação.